Olá, saudações a todos. Tenham todos uma excelente noite. O meu nome é César. Eu estendo a você as cordiais boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao meu humilde canal. Neste vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre a manifestação do Filho do Homem. Então, a princípio, eu vou fazer uso da Bíblia de Jerusalém. Olha só, eu vou tentar nesse vídeo fazer um paralelo entre Lucas 17, a partir do versículo 26, com Mateus 24, a partir do versículo 15. Olha só, depois de nós traçarmos esse paralelo, você vai ver que existe uma forte evidência de que a manifestação do Filho do Homem, que o mundo religioso conhece como sendo a vinda de Jesus, você vai conseguir enxergar. Está passando uma moto aqui. Você vai conseguir enxergar que essa vinda, ela não foi algo de âmbito local, de âmbito global. Você vai ver que existe uma estreita relação da vinda do Filho do Homem com a destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70 da nossa era. Isso vai ficar claro. Olha, vamos lá. Vamos à leitura. Vamos primeiramente abrir a Bíblia no capítulo 17 de Lucas, a partir do versículo 26. Vou compartilhar a tela com os senhores. Lucas, capítulo 17. Olha só o subtítulo, a epígrafe. Aqui está dizendo, o dia do Filho do Homem. Então agora vamos considerar a partir do versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os fez perecer. E o fez perecer a todos. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Então agora Jesus ele vai dizer de que modo o Filho do Homem será revelado, né? Agora ele vai mostrar a maneira de como o Filho do Homem irá se revelar. Naquele dia, que dia? No dia em que o Filho do Homem for revelado. Ou seja, no dia em que o Filho do Homem for revelado, quem estiver no terraço e tiver os seus utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Olha, agora eu peço a sua máxima atenção nessas expressões aqui, ó. Terraço e campo. Então, quando o Filho do Homem fosse revelado, aquele que estivesse no terraço e tivesse os seus utensílios em casa, não deveria pegá-los. Quem estivesse no campo, não deveriam voltar atrás. Então, ou seja, qual que é o assunto aqui que está sendo tratado? O assunto que está sendo tratado aqui é a revelação do Filho do Homem. Então, quando
essa revelação, quando o Filho do Homem se manifestasse para trazer juízo sobre a casa de Israel, naquele dia quem estivesse no terraço não deveria descer para pegar os seus utensílios, né? E quem estivesse no campo não deveria voltar atrás. E olha também esse dito popular, ó. Alguém perguntou a Jesus, né? Tomando a palavra, perguntaram-lhe: onde, Senhor? Aí Jesus responde: onde estiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. Então, grave bem essas expressões, ó. Aquele que estiver no terraço, ou seja, aquele que estivesse no telhado não deveria descer para pegar os utensílios. E aquele que estivesse no campo. E o provérbio, o dito, o adágio, né? Onde estivesse o corpo, aí também se reunirão os abutres. Então aqui, Jesus ele está falando da revelação do Filho do Homem. Agora vamos ao livro de Mateus, capítulo 24. E você verá que a revelação do Filho do Homem, ela se deu em Jerusalém. Ela se deu no momento em que Jerusalém foi destruída. Porque no discurso onde Jesus narra a queda de Jerusalém, você vai ver que ele se utiliza dessas mesmas expressões aqui, ó. Aquele que estiver no terraço e aquele que estivesse no campo não deveria voltar atrás. Tanto o que estivesse no terraço e no campo, e ele usa esse mesmo provérbio. Onde estiver o corpo, aí se reunirão os abutres. Então vamos a Mateus 24. Efetuando a leitura de Mateus 24, a partir do versículo 15, veja a epígrafe. A epígrafe me diz: a grande tribulação sobre Jerusalém. Ou seja, lá em Lucas estava falando do dia do Filho do Homem. Aqui está falando da tribulação de Jerusalém. Vamos efetuar a leitura. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada num lugar santo, que o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, olha aí, ó, não desça para apanhar as coisas da sua casa. Está vendo? Aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. Você prestou atenção que tanto em Lucas como aqui em Mateus, Jesus ele se utiliza das mesmas expressões? Aqui está falando lá: quem que estivesse no terraço não deveria descer para apanhar as coisas da sua casa. Aquele que estivesse no campo não deveria voltar atrás. Olha aí, ó, terraço e campo. Ou seja, em Lucas, Jesus falava da manifestação do Filho do Homem. Agora, aqui, ele fala da destruição de Jerusalém. Então você consegue perceber que tanto a destruição de Jerusalém como a manifestação do Filho do Homem é um evento só? Ele nos disse que quando o Filho do Homem se manifestasse, aquele que estivesse no terraço não deveria descer para apanhar as coisas da sua casa, e aquele que estivesse no campo não deveria voltar atrás? Então você vê as mesmas expressões que são empregadas tanto em Lucas, como agora está sendo empregada em Mateus, quando ele fala da destruição de Jerusalém. Lá em Lucas ele falava da manifestação do Filho do Homem. Aqui ele fala da destruição de Jerusalém e se utiliza destas mesmas expressões. Ó. E olha agora o provérbio, que ele também se utiliza daquele provérbio, aqui em Mateus. Ó. Mateus 24, versículo 28. Ó. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, ou seja, em Lucas, quando ele falava da manifestação do Filho do Homem, ele fez uso também desse mesmo provérbio. E aqui, ele usa o mesmo provérbio. Ele faz uma analogia através desse provérbio.
Esse cadáver representa Jerusalém. E esses abutres são os exércitos romanos. Ou seja, assim como os abutres eles cercam uma carniça e cai sobre elas, assim se deu com Jerusalém. Os exércitos romanos cercaram Jerusalém e caíram sobre ela. Tá certo? Então, para ficar mais evidente ainda e mais claro, eu vou efetuar a leitura de Lucas 17 na Bíblia Viva. Veja que interessante. Lucas 17, a partir do versículo 29, na Bíblia Viva. No dia em que Ló deixou Sodoma, fogo e enxofre caíram do céu, e todos foram destruídos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olha, o Filho do Homem se manifestar, trazendo o quê? O juízo. O Filho do Homem se manifestaria para trazer a devastação. Então, quando o Filho do Homem se manifestasse, aquele que estivesse no telhado da sua casa, naquele dia não devem descer, para arrumar a sua bagagem dentro de casa. Aqueles que estiverem nos campos não devem voltar para a cidade. Qual cidade seria essa? Aqueles que estivessem nos campos não devem voltar. Não devem voltar para onde? Não devem voltar para Jerusalém. Por que não deveria voltar? Porque Jerusalém estaria sendo cercada pelos exércitos do Filho do Homem. O Filho do Homem e os seus anjos iriam efetuar o cerco a Jerusalém. Seria o momento da devastação. Vocês conseguem entender agora que a manifestação do Filho do Homem, ela não é algo que iria acontecer no mundo como sendo todo, o mundo cosmos, e sim na cidade de Jerusalém? A manifestação do Filho do Homem se deu na Judeia. Este Filho do Homem que se manifesta trazendo a destruição sobre a cidade, este Filho do Homem é Tito Flávio. Foi ele que cercou Jerusalém. Então agora preste atenção nessa expressão aqui, ó. Aqueles que estivessem nos campos não deveriam voltar para a cidade, não é? Os que estivessem aonde? Nos campos. Agora vamos ler essa mesma passagem em Lucas 21. Veja só como o Filho do Homem se manifestou na destruição de Jerusalém. Lucas 21, versículo 20. Ó. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem aonde? Nos campos, não entrem nela. Você viu que em Lucas diz a mesma coisa? No capítulo 17? Quando o Filho do Homem se manifestasse, aqueles que estivessem no telhado não deveriam descer. Os que estivessem nos campos não deveriam voltar. Aqui diz o quê? Os que estivessem nos campos não deveriam entrar nela, não deveriam entrar em Jerusalém. Vocês conseguem compreender agora? Bom, então, o que eu queria expor era exatamente isso. Eu espero que você que tenha apreciado esse vídeo possa ter entendido, isso possa ficar evidente na sua mente de que a manifestação do Filho do Homem ela estava relacionada com a queda de Jerusalém. Está certo? Porque Jesus ele foi claro quando disse: quando o Filho do Homem se manifestasse, aquele que estivesse no telhado não deveria descer. E aquele que estivesse nos campos não deveria voltar atrás, não deveria voltar para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém estaria sendo cercada pelo Filho do Homem, o Filho do Homem na companhia dos seus anjos, o Filho do Homem com os seus exércitos. Esse Filho do Homem
foi Tito Flávio. Foi ele que cercou Jerusalém, devastou e destruiu. Então a vinda do Filho do Homem e a manifestação do Filho do Homem e a destruição de Jerusalém foi um evento ímpar, foi um evento só. Está certo? Então eu espero que isso fique claro na sua mente. Então eu fico por aqui. Eu desejo a você um excelente domingo e uma excelente semana. Moramos em uma democracia e é salutar que em toda democracia haja o pluralismo de ideias. Está certo? Então eu fico por aqui. Eu volto em tantos outros vídeos. Um fortíssimo abraço. Tchau, tchau.